Pessoas, hoje vamos falar sobre energias. E se eu disser que as energias que estão ao nosso redor influenciam completamente na nossa vida? Você sabia que as suas mãos emitem energia, o seu cabelo emite energia? Já viu quando você passa o pente que fica aqueles fiozinhos presos? Isso aí é a energia que nós temos. E assim como nós, tudo tem energia. Os ambientes têm energia, os objetos têm energia, os animais, tudo que existe no universo tem energia. E vamos então fazer aqui uma pequena descrição, dando um apanhado geral sobre essas energias em todas essas coisas. É, vou passar aqui a palavra para a nossa amiga Elizabeth, que vai falar um pouquinho sobre uma parte de energia mais específica. Sim, vou trazer as energias e a influência no ambiente em que habitamos. Por exemplo, uma das energias são as energias telúricas. E o que são as energias telúricas? Elas são forças que emergem da própria Terra, do próprio planeta. Elas se manifestam por meio de linhas de pontos energéticos que cruzam o planeta, como se fosse o átomo. Então, tem aquela, né? Essas são as energias telúricas, e que em determinados locais criam zonas de alta vibração. E note que algumas culturas antigas, como os celtas, os egípcios, os povos andinos, eles já sabiam disso, e por conta dessa sabedoria, eles construíam os seus templos em locais sagrados, bem sobre esses pontos telúricos que é a junção, é o cruzamento dessa energia no planeta. E quando essas energias estão equilibradas, elas favorecem a nossa saúde, a conexão espiritual, o nosso bem-estar. No entanto, né, quando há um desequilíbrio nesse cruzamento energético e ele se torna um cruzamento energético negativo, os efeitos podem ser opostos. Um ambiente onde você trabalhe muito tempo sentado, que tem uma energia telúrica, uma veia de água que passe, ou correntes elétricas, postes, torres, né? Pode trazer um cansaço crônico, insônia, irritabilidade e até mesmo doenças físicas. Por quê? Porque os nossos corpos, eles sentem esse tipo de energia. Mesmo que não estejamos conscientes, mas nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Por isso que é comum a gente se sentir mais confortável em algum cômodo da casa, ou até a gente evitar espaços sem saber exatamente o motivo, porque pode não ser consciente. E isso pode ser um indicativo das forças telúricas, ou de energias estagnadas naquele próprio ambiente, onde nós podemos, trazer correções. Não é, Angelita? É isso aí. E as energias, elas tanto são negativas quanto positivas. E as energias, elas vibram no nosso corpo, por exemplo, já começando pelos pensamentos. Então, por isso que é tão importante a gente começar o nosso dia com pensamentos edificantes, com hábitos, né, que a gente deve acrescentar no nosso autocuidado de positividade. Como é que a gente faz isso, né? Da mesma forma que você acorda de manhã e já vai, né, com o seu ritmo ali, das suas práticas, né, dos seus hábitos, é bom a gente ter também o hábito de boas leituras, de ouvir coisas positivas, porque isso vai influenciar na sua energia pessoal. Então, por exemplo, energia é aquela situação assim. Você já viu aquela pessoa que você nunca viu na vida e você fala que não foi com a cara da pessoa? A sua energia não bateu com aquela pessoa, né? Aquela pessoa, de repente, não estava num dia muito bom na hora que vocês se conheceram. Desculpa. E
ficou aquela impressão de, né, não fui muito, não gostei. E ao mesmo tempo, às vezes tem pessoas também que a gente conversa e a gente adora de paixão, parece que o assunto flui e que você já conhece de longa data. Na verdade, isso aí é uma troca de energia. E a melhor maneira da gente viver bem é aprender a surfar nessa onda de energia. Como é que a gente faz isso? Aprendendo a se esquivar das energias negativas, a trabalhar essas energias negativas, usufruindo mais das energias boas. Uma delas é justamente já adquirindo essas práticas de coisas que vão fazer com que o seu dia já comece positivo. Então, evite notícias, evite leituras de jornal, evite qualquer coisa que vai te deixar triste, deprimido, irritado, justamente para que você já tenha um dia começando a fluir nas boas energias. E falando nisso também, a gente fala sobre as casas, né? As casas, elas têm memória. Quando a gente se muda, não só casa, apartamento, escritório, qualquer espaço físico tem memória. Então, vocês já ouviram falar naquele termo que, nossa, tem uma loja ali que já foi tanta coisa, parece que enterraram cabeça de burro, né? É um ditado antigo que eu lembro que meus pais usavam muito, que significa que tudo que abre naquele lugar não dá certo. Por que que acontece isso às vezes? Aquilo ali pode ser um cemitério, né? Que um dia foi um cemitério. A gente, quando vai morar numa determinada cidade, num determinado bairro, nem sempre tem acesso às informações antigas do que era aquele terreno, né? E eu me lembro que quando eu era criança, eu morava, por exemplo, num local que tinha tido um cemitério de escravizados ali perto. Então, eles morriam e eram enterrados ali numa determinada região. Então, imagina quanta dor e sofrimento. A energia disso tudo fica ali. Então, a energia telúrica que a Beth está falando, por exemplo, tem muito disso. Às vezes, um prédio, uma casa, né, foi construído ou um comércio em cima de um local que já foi um hospital, que já foi um cemitério, que já foi alguma coisa assim que tenha acontecido muito ruim, que deixou uma marca naquele lugar, nesse espaço, nessa energia de ambiente. E as casas, por exemplo, é muito bom quando a gente se muda, pintar a casa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Inclusive, até com uma demão de cal, já resolve o cal, ele tem uma potência muito grande de anular energias negativas. Então, quando a gente muda para uma casa, eu passei por isso há bem pouco tempo, né? Eu me mudei tem menos de um ano. E assim, às vezes, por exemplo, a casa é grande, você não consegue pintar a casa toda. O certo seria que pinte tudo, né? Mas a casa já tinha sido pintada pela proprietária, mas eu fui e coloquei um toque meu em cada ambiente. E antes de me mudar, eu fui naquele ambiente, eu pedi licença para entrar, eu abri ali um novo ciclo, dizendo que eu esperava que eu fosse muito feliz naquele ambiente, já transmitindo a minha energia, né, para aquele ambiente, agradecendo a oportunidade de estar ali, que de alguma forma eu pudesse contribuir positivamente no período que eu ali estivesse me trazendo saúde, me trazendo harmonia, prosperidade. Isso tudo é muito importante e às vezes a gente não leva isso em consideração na correria do dia a dia. Mudança já é uma loucura, né? Quer empacotar tudo, depois desempacotar tudo, a gente fica com a cabeça a mil. Muita gente tem criança, tem bicho, e aí fica com onde é que eu vou botar o quê primeiro, e com isso passa um detalhe super importante. Em branco, né? Você acaba não trabalhando aquilo ali. Mas os móveis, por exemplo, casas que têm armário embutido, por exemplo, a madeira ela concentra energia também. E só que a madeira é uma das mais difíceis da gente conseguir anular essa energia. Então, é muito bom a gente sempre ter dentro da nossa casa cristais que ajudam a equilibrar essa energia, plantas, porque os grandes captadores de energia somos nós, as crianças e os pets, sendo que
mais as crianças e os pets. Então, às vezes acontece de você ir morar num lugar que você não tratou devidamente porque você não tinha esse conhecimento e adoece uma criança, adoece um pet, aí você pensa, foi a mudança de casa, acho que o agito, o estresse. Sim, tem tudo isso, mas principalmente tem também essa questão energética, porque crianças e pets são filtros de energia. Como é que a gente contribui com isso? Justamente colocando. A gente depois vai fazer vídeos explicando como corrigir essas energias. Hoje nós vamos falar das energias de uma forma geral e depois a gente vai entrar nessa parte de como fazer essas correções. A gente pode fazer um vídeo depois de quando você se muda, quais são os primeiros passos, né, para você entrar em conexão com esse espaço, limpar as energias negativas que possam haver ali, porque as energias começam com os pensamentos. Então, a família que morou ali antes, a pessoa que morou ali antes, ela pode ter deixado impregnado, né, nos cantos, nos lugares assim, a sua energia, pode ter passado por situações difíceis, de repente, uma família que passou ali uma dor, uma tristeza, era uma família que brigava muito. As paredes têm memória, o chão, as paredes, a madeira dos móveis, tudo tem. Então, tudo isso dá para trabalhar para que a gente possa ter um ambiente, né, mais favorável para a nossa mudança e depois, com o tempo, deixando a nossa energia e trabalhando isso aos poucos. E essa energia a gente muda com cores, né? Você pode pintar uma ou duas paredes, você pode utilizar aromas, né? Incensos, você pode colocar óleos essenciais, velas aromáticas, tudo isso contribui para essa boa energia. E precisamos ter cuidado também com as nossas visitas, as pessoas que vão na nossa casa, essa parte agora é com a Beth. Pois é, porque as energias, elas não estão somente nos objetos, nos móveis, nas paredes, nas memórias guardadas, mas muitas vezes pessoas que cruzamos na rua, sabe, às vezes você não tem aquela sensação, em fração de segundos, você passou por uma pessoa. Se a pessoa ela está feliz, ela está, né, exalando, às vezes, um sorriso, uma alegria, ela recebeu uma notícia boa, ela está se sentindo amada, né? Aquela coisa, fração de segundos que você passa, cruza por essa pessoa, dá uma boa sensação, ou mesmo se a pessoa está emburrada, com a cara fechada, ou está chorando. Então, note como o nosso campo energético, ele é influenciado por esses contatos. E o mesmo acontece, vamos supor que você receba na sua casa uma visita. A conversa pode até ser boa, não precisa ser nada desgastante, não precisa ser uma discussão, pode ser uma visita que vem, né? Ou você recebe um produto, um motoboy, um delivery, alguma coisa, uma entrega. E então pode ter sido um pequeno encontro ou pode ter sido uma visita mesmo, e essa pessoa, você não sabe qual é o universo interno dela, como é que ela chega na sua casa. Às vezes ela veio de uma discussão, ela está com mágoa, ela está, né, raivosa, ela está rancorosa, ela não está equilibrada emocionalmente. Então, esse encontro, às vezes a pessoa sai e você se sente desgastada, uma plantinha seca. Você já percebeu isso? Eu já tive visitas na minha casa que a pessoa saiu, ou, né, uma delas, o lírio da paz, que eu gosto muito. O bichinho fez, "Nhe", ele desmaiou, né? Mas isso não se trata da gente julgar ou afastar as pessoas da gente, mas sim que possamos aprender a nos proteger, né? A cuidar da nossa própria energia. A empatia, a sensibilidade são dons preciosos, mas precisam vir acompanhados de práticas que nos ajudem a manter a nossa vibração.
que ajudem a gente cuidar da nossa vibração. Somos seres que vivemos em sociedade, não nascemos para ser isolados, estamos em contato, em convívio o tempo todo com as pessoas, né? Não tem como a gente se isolar, e nem é essa a ideia, mas sim é, saber como nos blindar, como nos proteger, não é? É. E tem gente que nem sabe, né? A gente brinca assim, fala, fulano é mó seca-pimenteira, né? Mas assim, tem gente que é assim naturalmente, já tem uma inveja nata e você às vezes também não percebe. A pessoa fala, ah, que plantinha bonitinha, ainda bem que a minha Comigo Ninguém Pode tá aqui, ó, logo de cara aqui, ó, gente. A Comigo Ninguém Pode é uma planta que as pessoas dizem que ela chora. Você pode reparar que se você recebe uma visita na sua casa, que essa visita é dessas seca-pimenteira da vida, ela parece que sai uma aguinha aqui da pontinha dela, né? Então, ela já é um filtro natural, porque as plantas também têm essa questão, né? Elas são filtros naturais e tem as plantas que são de proteção mesmo, e a gente vai falar sobre isso também, né? Então, assim, a gente se blindar dessa energia, né? A gente tem ali as terapias energéticas que nos ajudam. E uma das coisas que a gente pode utilizar, por exemplo, são os banhos energéticos com erva quando se trata da gente. Você trabalhou a semana inteira, está cansada, está se sentindo pesada, foi uma semana difícil. Isso às vezes vale até por um dia, às vezes a semana está até tranquila, mas teve aquele dia que você fala assim: nossa, hoje eu não deveria ter saído de casa, né? O que que você faz? Chega em casa, vai tomar um banho energético, porque a água, pura e simplesmente, o que que é um banho energético? A própria água que sai do chuveiro, ela já é energética, porque a água tem essa característica já por natureza, né? Então, se você toma um banho ali que você relaxa, que você eleva teu pensamento, pensa no teu anjo da guarda, pensa numa luz, pensa naquilo que você acredita que te faz bem, né? E entrega, deixa que na hora que o banho estiver ali correndo, já limpa automaticamente tudo isso, sabe? Deixa fluir e entrega ali, faz uma oração. Agora, também pode ser feito um banho energético. Se você já entende aí das coisas dos balacobaco, né? Já sabe trabalhar com as ervas, pega um alecrim, olha, o alecrim é a planta da alegria, gente, ele serve para tudo. É impressionante. O raminho abençoado. Você pega um raminho de alecrim, coloca uma água para ferver, antes dela ferver, você joga dá uma macerada nele, né? Joga ali. Macerada é você apertar com as mãos, que é para poder sair ali o sumo dessa erva, joga naquela água e deixa assim, uns 20 minutos antes de você tomar banho, aquela água, você coa, né? Não tem esse negócio de não pode jogar no lixo, tem que jogar em jardim, não existe isso não, gente. Fica tranquilo, porque isso é só um banho energético. Ele não tem nenhuma outra coisa assim muito específica que você não possa, né, dispensar no lixo. Esse você pode jogar no lixo. Coou, deixou aquele sumo, leva aquela aguinha quente, bota um pouco de água fria para deixar ela temperada na temperatura que você gosta do seu banho. Você toma teu banho de limpeza com sabonete, faz o que eu te falei, dá aquela relaxada, né? Faz uma oração, pede, que esse dia hoje não me pese mais. Agora eu quero leveza, tudo que tinha para ser resolvido já foi resolvido, o que não foi resolvido está sendo resolvido, na paz daquilo que tem que ser, e aí agradece. Se quiser, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. Acabou seu banho? Pega esse banho de erva e joga do pescoço para baixo, né? Agradecendo, pedindo que te traga leveza, que te traga bem-estar, para que essa energia pesada se esvaia ali pelo ralo. E aí você não se seca. E de preferência tem que ser num dia que você não vai sair depois, é para chegar e dormir, né? Não Sim. dá para ir para o Uhum. barzinho, não dá para ir ao cinema encontrar um namorado, não. Quando se toma um banho de ervas, banhos energéticos, é aquele dia que você vai dormir.
Coloca uma roupa limpinha, né, clara. Ah, mas eu tirei a roupa ontem. Não tem problema, pega outra, né, coloca aquela roupa e não se seca completamente com a toalha, né? Seca o rosto, as partes íntimas, dá uma batidinha, só fica um pouquinho meio que molhado. No frio, um pouco chato. Isso é um tema bem interessante. Acho que a gente podia fazer um outro encontro especificando, Sim, trazendo já ervas, né? falando. Tipos de banho, como você trabalhar, como você colher, onde Sim. comprar, enfim, né? Esse é só Acho o Coringa. Esse é para os momentos assim. Precisou de um SOS, já faz esse banho de alecrim. Que aí você vai dormir, já vai tranquilo, né? Assim, sem esse peso. As defumações com ervas, com incensos, também são super indicadas, né? Já traz assim uma leveza no ambiente, né? Se você trabalha às vezes num lugar que tem muita gente, você gostaria de fazer alguma coisa no seu local de trabalho, você precisa ser mais discreto por causa da crença de outras pessoas. Mas você pode utilizar um cristal, você pode ver quais são os cristais, né, de transmutação, de força energética. A gente depois vai ter vídeos falando mais profundamente a respeito disso, porque às vezes você põe um incenso, tem alguém alérgico, não dá. Mas você pode colocar um incenso na sua casa. Se você tiver um marido como o meu que reclama do seu incenso, você fala com ele para dar uma voltinha e deixa o incenso trabalhar para limpar as energias e fala para ele ter um pouquinho de paciência, que é justamente para trazer ali uma harmonia, um bem-estar. Fala com ele para respirar fundo, fingir que aquilo não está acontecendo, que é pelo bem geral de todos, né? É como eu costumo fazer lá em casa. Então, os cristais de proteção, eles funcionam da mesma forma. Tem a ametista, é um cristal de proteção maravilhosa, que é aquela lilás. Ela trabalha justamente essa transmutação. Mas a gente vai fazer vídeo depois explicando tudo isso para vocês. Outra coisa que é muito bom, não tem nada melhor para a gente evitar a energia negativa do que alimentar a nossa energia positiva. Quando a gente eleva os pensamentos, quando a gente está em sintonia com a espiritualidade superior, através de coisas alegres, coisas boas, uma música positiva, pode ser também uma oração que você faça, a leitura de um salmo, né? Meditação, Uhum. meditação traz assim um foco, uma coisa muito boa. Isso também é uma forma muito boa de a gente manter o equilíbrio da nossa energia. Porque às vezes a gente cuida do ambiente, mas não cuida da gente. Gente, tudo começa dentro. Então, assim, antes de tudo, é cuidar de você. Se você cuida de você, do seu pensamento, do seu coração, das suas práticas diárias, já é meio caminho andado, porque você fica blindado. Então, se vier a vizinha fazer uma visita, tiver um olho grande, mas se você tiver com a tua energia blindada, você já vai blindar também a sua casa, você mesmo aquilo ali não vai te atrapalhar. Sabe que a vizinha é meio zoiuda? Sabe uma coisa muito legal? Visualizações de luz. Sabe, imagina assim ela sendo muito. A gente não pode ter raiva das pessoas, a gente não pode evitar, como a Beth falou, esse convívio, porque faz parte da nossa vida, né? E como eu falei, tem gente que às vezes não faz por mal, é do jeito dela. Então, às vezes, você está no trabalho, você tem um chefe, uma colega de trabalho que é muito negativa, você já colocou o cristal, você colocou até um raminho de alecrim ali do lado do seu computador, mas está vendo que ainda está pesando. Imagina, se imagina envolvido numa grande luz de proteção e imagina a pessoa também, porque tudo aquilo que vai, volta multiplicado. Então não adianta você falar, ai, lá vem essa pessoa, ai, não gosto que ela venha aqui, porque eu fico mal, drena a minha energia. Não, não, tá? O grande lance é a gente ter amor acima de tudo, porque não tem nada melhor para limpar qualquer coisa de energia negativa do que amor. Então, quando a gente trabalha um pouco isso, a gente já faz ali uma limpeza na gente e no outro. E uma pequena dica também, gente: uma casa limpa e organizada favorece demais Uhum. as boas energias, tá? Principalmente aqueles cantinhos que a gente vai deixando para depois, aquele cantinho cheio de livro que você fica com preguiça de tirar os livros para tirar poeira. Cantos escuros, cantos que são pouco mexidos de uma casa, é justamente onde ficam os miasmas,
as energias densas, as sombras. A gente tem que iluminar sempre os ambientes. Sempre que possível, fazer uma limpeza geral, tirar aquilo tudo, mudar de lugar. Eu e Beth somos boas nisso, porque nós somos geminianas, a gente não gosta de rotina. E aí, de vez em quando, vai tudo pro chão, né, Beth? Limpa, organiza, esse aqui serve, esse não serve, esse aqui não quero mais, esse eu não uso, vamos limpar, vamos movimentar essas energias. Esse negócio de ficar guardando coisas dentro de casa não dá. Então, esse tipo de movimentação, né? O universo está em constante Uhum. movimento. É super importante para a gente trabalhar essa parte energética, e isso flui de uma forma natural. Você não limpa a casa todo dia não, né? Mas você mantém a casa, mantém ela limpa, mantém ela organizada, coloca umas flores, aquele cantinho que está escuro, dá uma iluminada. E assim, E é, sabe? hum. Ah, tá, não, pode terminar. É, essa Não, coisa então, dos cheiros, das cores, isso traz um bem-estar que isso é geral. Às vezes a sua família fala assim: ah, mas eu não acredito nessas coisas, não me importo com essas coisas. Não tem problema. O importante é que você está fazendo esse trabalho porque você acredita. E assim, as terapias, elas têm inúmeras formas da gente trabalhar tudo isso. E a Beth vai falar sobre essa parte agora, né? Das terapias energéticas, como é que elas vêm para ajudar a nossa vida. exatamente, porque como você trouxe sobre defumações, banhos, cristais, ervas, chás, iluminação, visualizações, as terapias energéticas, elas têm se mostrado também ferramentas poderosas, cuidando da energia não só pessoal, mas também da energia dos ambientes. Atuam de forma sutil, muitas vezes, ou bem profundas, realinhando o campo vibracional, promovendo um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual teu, né, do teu entorno e do próprio ambiente também. Como, por exemplo, algumas terapias. O Reiki. Muitas pessoas conhecem, outras ainda não. Ah, mas o que que é? Falaremos